Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Nela a gente vai estar dando continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos. Quer dizer, a gente viu até então conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais. Só que esses conjuntos a gente vai ver que eles são insuficientes para resolver alguns problemas. Vamos começar aqui com problemas bem simples. Quer dizer, se eu pegasse essa equação aqui, x² menos 4 igual a zero, o que eu ia perceber? Adicionando 4 dos dois lados aqui, eu tenho que x é 4. Esta solução pertence a n. Então essa equação aqui, ela tem solução nos naturais. Se eu mudar um pouquinho aqui a coisa, e considerar uma outra equação, eu vou perceber uma coisa interessante. Para eu resolver ela, eu adiciono menos 4 dos dois lados, né? Corta aqui, então vai ficar x igual a menos 4. Esse valor não pertence a n. Porém, ele pertence a z. Mas perceba que uma simples modificação na equação, nessa equação aqui, me produziu um valor que não está mais em n, eu precisei de um novo conjunto para resolvê-la. Porque assim, a gente tem que resolver a equação e sua resposta está bem definida, está num conjunto bem definido. No caso aqui, agora esse conjunto passou a ser o z. O n já não dá mais conta. Se eu andar um pouquinho mais e pegar 2x mais 1 igual a 0, eu vou perceber o seguinte. Somando menos 1 dos dois lados vai dar 2x igual a menos 1. Né? Dividindo por 2 os dois lados vai dar menos 1 sobre 2. Note que esse valor ele não pertence a n, ele não pertence também a z, né? Mas ele pertence a quê? Então, de novo, uma simples equação me forçou ter um novo conjunto. Se eu pegar agora esta equação aqui, x² menos 2 igual a 0. Se eu for resolver ela, eu adiciono 2 dos dois lados, fica x² igual a 2. Então, x, o valor que corresponde a isso aqui, a gente sabe, é o raiz de 2. Tanto faz o positivo ou o negativo. Quando você eleva ele ao quadrado, né, aí cancela o quadrado com o radical aqui da raiz, dá o 2. Então, é o valor que soluciona essa equação. Porém, a pergunta que a gente faz agora é o seguinte: esse cara pertence a quê ou não? A gente vai ver que a resposta para essa afirmação é não. Para esse questionamento é não. Raiz de 2 não pertence aqui. Como é que a gente faz isso? Existe um mecanismo em matemática que a gente usa, que é uma maneira que eu vou fazer, que é a seguinte, né? Eu vou fazer o que a gente chama de suposição por absurdo. Então, o que eu estou querendo provar é o seguinte: prova da não racionalidade de raiz de 2. Quer dizer, ele não pode ser escrito como o quociente de dois números inteiros. Quer dizer, então vamos aqui para a nossa demonstração. Então, a gente pode fazer o seguinte: pode supor por absurdo que ele é. Suponhamos, por absurdo, depois eu vou falar um pouquinho disso aqui, desse tipo de prova, que existam P que pertencente aos inteiros, que diferente de zero, e tal que o MDC deles, o máximo divisor comum desses de P e Q seja 1. É possível, isso sim. Se eu disser que um cara, por exemplo, a divisão de 18 por 12, eu posso tomar, não esse cara, porque esse cara aqui tem um MDC o quê? Igual a 6, é o máximo divisor deles dois. Mas eu posso simplificar aqui também pelo 6, né? No caso aqui daria 3 sobre 2. Note que o MDC desses caras aqui é 1. Então é sempre possível achar uma fração equivalente. Essa fração que o valor numérico dela é o mesmo, embora ela tenha um numerador e um denominador diferente, que o MDC de dois valores seja sempre 1, certo? Do numerador e do denominador. Suponha para absurdo que exista isso, P e Q e tal, tais que eu consigo escrever o raiz de 2 como o quociente desses caras. Então, aí vem o seguinte questionamento. Será que é possível? A gente vai perceber que vai dar um problema sério. Tá certo? Então a gente vai estudar dois casos. Primeiro caso
A gente vai supor, porque assim, P aqui, a letra P, numerador, ele tem dois casos. Ele pode ser par ou ímpar. Então vamos supor que P é par. Então se P é par, isso vai implicar que existe R pertencente aos inteiros, tal que P igual a 2R. Tá certo? Então, se a gente voltar nessa equação aqui e substituir, eu teria isso. Então eu levo os dois membros dela ao quadrado e eu vou chegar nisso aqui. Raiz de 2 ao quadrado é... Elevando aqui ao quadrado vai ser o 2 ao quadrado, o R ao quadrado e o Q ao quadrado. Então vai dar 4R ao quadrado sobre Q ao quadrado. Então eu poderia aqui, quer dizer, calculando isso aqui vai dar 2, né? A raiz de 2 ao quadrado é 2. Multiplicando aqui, então vai ficar 2Q ao quadrado igual a 4R ao quadrado. Simplificando aqui por 2 os dois membros da equação, eu teria que Q ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Com isso eu provo que Q ao quadrado é par. Aí tem um teoreminha que eu vou usar no resultado, aí no final da aula a gente demonstra ele. Ele diz o seguinte, que né, um resultado, né, vamos botar assim uma proposição, que um inteiro M é par se e somente se M seu quadrado é par, né? M ao quadrado é par. Então, daqui eu vou concluir que o quê? Que Q é par. Porque se esse é par, vai levar que esse é par, o contrário também, né? Pelo teorema Lewis-Salsi. Se esse é par, vai levar também que o seu quadrado é par. Tá certo? Mas a gente quer essa conclusão aqui. Mas espera aí, tem um problema. Então, se você vier para cá, continuando aqui, você teria o seguinte, se Q é par, implica que existe S pertencente a Z, tal que Q igual a 2S. E aí tudo bem, né? Mas quando você olha para essa condição aqui do MDC, tudo cai por terra. Por quê? Olhe bem, o MDC de R e... Quer dizer, de P e Q, já que eles são escritos dessa forma, né? Vai ser o MDC de 2R e 2S. Esse MDC aqui é no mínimo 2, porque o 2 está presente, então, assim, na pior das hipóteses, o menor divisor desses dois indivíduos de P e Q é 2. Então isso contradiz essa parte. Então a demonstração por absurdo ela gira em torno disso. A gente força a barra de um resultado, negando sua hipótese, contradizendo sua hipótese, e a gente chega em algum absurdo matemático. O absurdo, no nosso caso aqui, foi com relação ao MDC. Então esse fato aqui, né, Os melhores livros sempre trazem uma demonstraçãozinha por absurdo, tá certo? Ela dá um pouquinho nó na cabeça no início, né? A gente não é tão habituado a fazer demonstrações, mas assim, ela é bem tranquila. Então, logo, não pode. O primeiro caso, ele não pode ocorrer, ou seja, P não pode ser par. O segundo caso seria o seguinte. O caso complementar a esse, né? Dado inteiro P, ele só pode ser de duas uma. Ou ele é par, ou ele é ímpar. Certo? Então, com um raciocínio bem semelhante, a gente faz essa parte. Então, observe aqui o seguinte. Segundo caso, P é ímpar. Se P é ímpar, existe R pertencente a Z, tal que P igual a 2R mais 1. Né? Ou seja, todo número ímpar pode ser 2 vezes algum número mais 1. Por exemplo, né, se eu pegasse aqui o 19, 2 vezes 9
mais 1. E qualquer outro número, né? Se eu pegasse aqui o 5, 2 vezes 2 mais 1. Então dá 5. Então todo número ímpar ele pode ser escrito dessa forma. Do mesmo jeito, eu pego aqui e repasso P a 2n mais 1. Aqui. E aí eu elevo os dois membros ao quadrado. Então, o que acontece? Elevando aqui ao quadrado, eu vou ter aqui 2 igual a 2n mais 1 ao quadrado sobre q ao quadrado. Aí aqui, multiplicando aqui por q ao quadrado dos dois lados, eu vou ter assim, 2q ao quadrado igual a 2n mais 1. A gente também tem um teorema semelhante, um resultado semelhante. Esse eu vou fazer o anterior, né, do número par. Esse eu vou deixar como exercício, que é o seguinte. Uma outra proposição. Inteiro ímpar m é ímpar m. Inteiro m é ímpar se e somente se m ao quadrado é ímpar. É a mesma ideia. Então, claro, o que isso quer dizer? Quer dizer que se esse cara aqui é ímpar, então o quadrado dele também é ímpar. Então aí tem uma coisa estranha. Eu tenho isso aqui, 2q ao quadrado igual a 2n mais 1 ao quadrado. Esse lado aqui é par, porque ele é o produto de um inteiro, né? O quadrado de um inteiro é inteiro, vezes 2 ele é inteiro. É um par pertencente a z, mas aqui é um ímpar. Então isso aqui é uma contradição. Isso é absurdo. Certo? Então, a gente provou que os dois casos sempre recaem o quê? No absurdo. O absurdo aqui é dizer que um par é igual a um ímpar. Nesse caso, no caso anterior, é dizer que o meio deles dois não era 1, e sim maior que 2, ou igual. Certo? Então chegamos a dois absurdos. Consequentemente, portanto, a gente prova o teorema. Portanto, raiz de 2 não pertence aqui. Então, a gente conclui que raiz de 2 é não racional. Tá certo? Aí, claro, eu fiz uma afirmaçãozinha aqui meio pesada, né? Você pode estar falando, poxa, né? O cara chega e tá com uma proposição assim do nada. Vamos tentar demonstrar essa proposição aqui. Né? A proposição diz o seguinte, a anterior. Aí, em casa, você pode tentar fazer essa aqui. N pertencente a Z, né? Vou botar aqui em símbolos, né? N pertencente a Z. Então, eu vou dizer o seguinte, N vai ser par se e somente se N ao quadrado for par. Ou seja, um inteiro N é par se somente se seu quadrado é par. Esse tipo de demonstração por si só, você tem que fazer em duas etapas. A primeira é a chamada ida, onde você pega a parte e tenta provar daqui para cá. Assume que isso é verdade e tenta provar isso. N par. Então, se N é par, implica que existe R tal que, R pertencente a Z, né? Tal que N igual a 2R. Então, o que eu faço? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Então, N ao quadrado é 2R ao quadrado. Implica que N ao quadrado é 4R ao quadrado. Ou seja, se você parar para pensar, N ao quadrado é 2 vezes 2R ao quadrado. Mas isso aqui é inteiro. Por quê? Produto de inteiros é inteiro, R vezes R então é inteiro, e R vezes 2, já que são inteiros também, o quadrado de um inteiro nesse caso aqui, o quadrado vai dar inteiro, vezes 2 vai dar inteiro. Então, esse N ao quadrado pode ser escrito de uma forma tipo assim, 2 vezes S, onde S pertence a Z. Então, eu tiro daí que N ao quadrado é par. O problema agora, mais difícil, um pouquinho, que requer um pouquinho mais de cuidado, é exatamente a volta. Quer dizer, supor que o quadrado de um número é par e mostrar que ele é par.
Então, esses teoremas isósceles você tem que tomar muito cuidado, porque a demonstração deles, a validade deles, só é demonstrada se você mostrar essas duas implicações. Agora eu vou mostrar o que a gente chama de volta. A gente bota uma implicação invertida e escreve a frase ao contrário. N ao quadrado par, se somente se N for par. Opa, implica que N é par. É isso que a gente vai querer demonstrar. Porém, então a gente assume essa primeira parte. Essa que a gente quer só como uma consequência no final. Quer dizer, eu vou até escrever aqui, porque eu vou precisar fazer ela por absurdo. Quer dizer, suponha por absurdo, vamos negar a tese, né? Vamos contradizer a tese. A suposição dos absurdos sempre gira em torno disso. Contradizendo a tese, eu tenho que chegar numa contradição da hipótese ou um outro absurdo qualquer. Então vamos suponhamos por absurdo que N é ímpar. Então, existe R pertencente a Z tal que, né? Eu podia escrever em símbolos, né? Mas deixa assim. Então, existe R pertencente a Z tal que R igual a 2N, quer dizer, N igual a 2R mais 1. Então eu vou elevar os dois lados ao quadrado. N ao quadrado, 2R mais 1 ao quadrado. Então N. Desenvolvendo aqui, eu vou ter assim, né? Esse cara vezes esse, né? 2R mais 1 vezes 2R mais 1. Então eu vou ter isso aqui, que N ao quadrado é 2R vezes 2R, 4R ao quadrado, mais 2R vezes 1, 2R, 1 vezes 2R, 2R, 1 vezes 1. Então eu vou ter o seguinte, que N ao quadrado é, se eu botar aqui, né, agrupar aqui 4R mais 1, eu vou perceber que N ao quadrado, ele vai ser o quê? 2 vezes 2R ao quadrado mais 2R, mais sobra 1. Só que isso aqui é inteiro. Pelo mesmo argumento anterior, né? Esse cara é inteiro, vezes 2 é inteiro, esse cara, o R é inteiro, o quadrado dele é inteiro, vezes 2 é inteiro, então soma de inteiros é inteiro, a gente já viu essas propriedades. Então, o N ao quadrado é o quê? 2S mais 1. Isso aqui contradiz o quê? O fato de N ao quadrado ser o quê? Por hipótese, par. Então, a gente conclui esse teorema dizendo o seguinte, né? Que temos novamente uma contradição. Né? Temos, quer dizer, novamente não, né? A gente tem um outro teorema, né? Então, uma contradição com a, né? A hipótese. Qual é a hipótese? É que N ao quadrado é par. Né? Então a gente supôs por absurdo que a tese não seria satisfeita. E essa suposição nos levou a uma contradição com a hipótese. Esse é o raciocínio da própria absurdo. Depois eu posso estar fazendo uma videoaula, certo? Explicando melhor. Em casa, você pode fazer o resultado agora o seguinte, um número inteiro N é ímpar se somente se o seu quadrado é ímpar. Semelhante a essa demonstração aqui. Provavelmente uma das partes dela você vai ter que acabar fazendo por absurdo também, vai ficar mais fácil. Aqui você poderia fazer de maneira direta, porém de maneira direta envolveria um pouquinho de teoria dos números e não ficaria muito fácil, entendeu? A prova por absurdo ela sempre facilita algumas demonstrações, certo? Então, daqui, só para relembrar, o objetivo dessa aula foi o quê? Provar que raiz de 2 não pertence aos racionais. Então, a gente conseguiu, tá certo? Até a próxima videoaula.